da misericórdia divina, oportunidade de nós trocarmos uma ideia. Falava para a Vera que a gente não achou e escolhemos aqui amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então nós vamos bater o papo e os senhores fiquem à vontade, se desejarem fazer alguma pergunta, porque se eu não souber, eu passo para a Vera. Eu passo para a Vera aqui. Eu passo por Júnior. Tendo sabido, os fariseus tendo sabido que Jesus havia calado aos saduceus, reuniram-se em um grupo e um dentre eles, sempre tem um dentre eles, só recordando que cada personagem, o cenário, cada personagem, cada figura dentro daquele contexto que Jesus nos apresenta, nós estamos inseridos. Num tempo a gente pode estar num outro instante, num outro momento, no outro, mas nós estamos sempre inseridos ali. Jesus nos retrata ali, nos convocando à reflexão e o aprendizado. Então sempre tem um deles, né, tentando, né, nos tentando, sempre tem um. Né? Então foi aqui um deles, para tentar, perguntou a ele qual era o maior mandamento. E olha que situação, que coisa, né? Como é que nós somos? Os religiosos de então, os fariseus, os saduceus, todos aqueles religiosos que ocupavam aquele espaço naquele tempo, tinham autoridade, tinham privilégios e tinham comprometimento, compromisso com a religiosidade. Eles conheciam, eles trabalhavam, eles viviam daquilo, né? E a gente sabe que na lei mosaica tem a lei de Deus, tem aquela que foi o código civil que o Moisés fez para disciplinar aquele povo, saindo de lá na condição de escravo, né? Então, para disciplinar. E, afora esse, ao tempo dos doutores da lei, eles acabaram fazendo regulamentos. Eles tinham regulamentos. Então Jesus não entrou naquela caixinha, não entrou naquele alinhamento. Ele trabalhava, e eles sabiam disso, em cima das leis de Deus emanadas lá do Monte Sinai, composta pelos 10 mandamentos. Ele trabalhava, mas no entanto, eles procuravam achar meios e modos, como dizem os evangelistas, de perder Jesus. E eles vão perguntar qual é o maior mandamento. Logicamente que Jesus vai responder, né? Que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Olha que interessante. Quando eu falo de coração, segundo a doutrina, está falando de sentimentos. Quando ele fala de alma, segundo a doutrina espírita, a alma é o ser pensante. Eu vou colocar lá, né? Nós estudamos lá aqui na sexta. Já estou perdido, na sexta, né? Alma mais perispírito igual ao espírito, mais corpo igual ao homem. Então, a alma é o ser, num contexto filosófico. Então, tem algumas passagens, algumas colocações que dependem do contexto que ele está trabalhando. Então, esse contexto filosófico, a alma é o ser pensante. Então, é coração, pensamento, e aí ele fala espírito e o integral. Juntou o coração, juntou a mente, deu a integralidade. Integralidade, pode colocar, mas como? Espírito, porque o estado natural nosso é de espírito. Nós estamos momentaneamente nessa conta. Nós vamos no mundo imperfeito, nós estamos, que é o olho terrestre, até quando e como nós ficaremos aqui depende do nosso desejo de melhorar, de progredir. Porque Jesus já tem, Deus tem para nós já um lugarzinho, como diriam os evangélicos. Nós temos um lugarzinho já. Nós temos aí a perfeição, condição de espíritos puros. Para nós chegarmos até lá, temos aí as várias encarnações que vão fornecendo para nós experiência, conhecimento e que vão nos habilitando a seguir essa escala. Então nós estamos na terceira, que é perfeito, espíritos imperfeitos, né? E temos a segunda, que é dos espíritos felizes, espíritos bons, e a primeira, que é espíritos puros. Então
nós estamos nessa caminhada. Então, nesse contexto, ele está falando de coração e de espírito. Então, ele falou, respondeu para eles, mas ele não fica aí, Jesus não fica aí. Digo, este é o maior e o primeiro mandamento. Diz ele, mas eis o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E é muito interessante que ele vai trabalhar, coloca essa colocação de amar o próximo como a si mesmo. Ele está acrescentando, aí começa o trabalho dele de expansão e aprofundamento dentro do Velho Testamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Que era, olha, nós estamos aí de Jesus mais de 2000 anos. E já era dificuldade para os religiosos. Eu digo religiosos e o povo daquela época, mas segundo está lá Santo Agostinho, na Gênese, nós somos espíritos exóticos. E diz ele que nós estamos na Terra há muitos e muitos anos, muito tempo. Eu não falo nem, você vai falar, não, muito e muito tempo. E que nós somos ainda egressos de outros planetas, que nós já levamos bomba em outros planetas, estamos aqui, e de novo ali, ó, na bacia das almas. Porque são os fins dos tempos. Lá na própria Gênesis fala que a nova era, são os fins dos tempos. Então nós estamos aí na oportunidade. Então, naquela época, nós tínhamos dificuldade do amor, de ver e de sentir os outros. Ao tempo de Jesus, era a problemática, e nós continuamos ainda com essa dificuldade. Então, aí ele acrescenta um item novo, ele começa a abrir o amor em uma outra abordagem, em uma outra visão. É muito difícil a gente, quando está centrado e fechado nos nossos interesses pessoais, nos nossos gostos, na nossa vida, nós enxergarmos as pessoas, o mundo e o meio onde nós nos encontramos. Tem uma dificuldade muito grande. Às vezes até pensa que ama, até porque sabe, a gente até pensa que faz. E ele vai falar, dentro do contexto, Jesus veio para dar cumprimento. O conhecimento era de todos, ele veio para dar cumprimento. O nosso problema e a nossa dificuldade é o cumprimento. É o exercício daquilo que a gente sabe. É o exercício daquilo que nós temos aprendido. É muito difícil. Então, é uma tarefa hercúlea a gente colocar isso em prática. Então, ele já falava, né, que ele não veio destruir a lei. Então, se eles tinham alguma dúvida, ele fala, eu não vim destruir a lei. Mas antes ele veio dar cumprimento. Então, ali ele já estava demarcando o caminho dele, a rota dele. Então, nos conclamando a essa ideia de amor ao próximo. E nós vamos ver que nós estamos no capítulo 11, amar o próximo. Mas num outro capítulo, quando Jesus, o Kardec traz, quando Jesus está falando, também ele é solicitado por um doutor da lei, lá fala doutor da lei, acerca dos mandamentos, e ele fala esse mesmo mandamento, mas aí o doutor da lei que estava também tentando ele, quando ele fala de amar o próximo com a si mesmo, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E ali Jesus, textualmente, ele não usa figura de linguagem, ele conta uma história, mas a história é objetiva e é em cima, né? Ele diz que um homem, tá? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele já começa que é indefinido, a gente não sabe, já começa com um homem. Não só ele diz que é um homem, como esse homem, na jornada dele, ele é assaltado, ele é roubado, é despido, né? E fica numa situação ali de muitas dificuldades. E a gente normalmente, é interessante que normalmente a gente conhece uma pessoa até hoje. Naquela época você conhecia quem era judeu, quem era samaritano, você conhecia o estrangeiro pela roupa. Você conhecia pela roupa. Né? Ele sem a roupa, você não distinguiria quem ele estava desacordado, inconsciente, você o vê pela roupa ou vê pela linguagem.
ele desprovido de roupa, ele sem poder falar, né? E está ali quietinho. Aí Jesus vai colocar 3 personagens dentro dessa história. Então, descendo de Jerusalém para Jericó, que ali a cidade celeste, ali o templo, ali a religiosidade. Jericó, o mundo, a materialidade. Tem alguns estudiosos que falam que pode estar de uma forma passando por ali, decrescendo, ou também pode estar indo ao trabalho, dentro de uma humanidade. Passa o sacerdote e diz o evangelho, vai de lado. Passa na sequência um levita também. No entanto, passa um samaritano. Olha que coisa interessante. Jesus está falando para doutores da lei, para judeus, da autoridade judaica, que eles, além de ser religiosos, eles eram juízes, eles julgavam. Ele está falando para judeus. E ele coloca justamente um samaritano que era considerado inimigo dos judeus. Aí por questões religiosas, por questões históricas, eles foram invadidos várias vezes, foram levados para outros lugares e aí acabaram ficando muito tempo, alguns casaram, tal, e teriam assumido algumas crenças, né? Então eles achavam que não era mais um judeu legítimo, não era judeu, então era detestado. E Jesus coloca justamente esse samaritano. Aí o samaritano vai lá, né, trata das feridas dessa pessoa, desse necessitado, coloca na cavalgadura dele, leva para uma hospedaria e deixa ali um numerário suficiente para as necessidades dele, adiantado, e se alguma coisa mais faltasse na volta dele à hospedaria. Aí ele faz a pergunta para o sacerdote lá, né, o doutor da lei, ele é um doutor da lei. Ele diz: quem para vós exerceu de misericórdia para com o necessitado? E ele é danado, são danados, né? Ele não responde o samaritano. Ele não responde o samaritano. A resposta normal, se ele nominou cada um deles, né? Se ele nominou o sacerdote, o levita e o samaritano, na resposta ele teria que dar a resposta para a professora. Para fazer certinho, tinha que falar: foi o fulano, dá o nome do personagem. Ele fala: aquele que exerceu de misericórdia para com ele. Então ele sai, ele não fala, ele não diz. Então nós vamos ver que nesse aspecto não interessou a nacionalidade, a religião, nem o status social. Não sabia se era um judeu, se era um samaritano, se era um estrangeiro. Ele socorreu. Então Jesus ali já vai dando para nós o parâmetro, ensinando o judeu, e nós, será que nós somos ali, dentro desse contexto, nós somos o sacerdote, que a gente sabe, conhece, está estudando o Evangelho, e mais, estudando o Evangelho hoje sob a ótica espírita? Será que nós somos o levita, aqueles que somos os trabalhadores, porque o levita era aqueles que facilitavam o trabalho do sacerdote? Será que nós estamos no trabalho, aí, como obreiros, como trabalhadores, e não obstante, na hora de nós exercitarmos o conhecimento que nós temos, as oportunidades de aprendizado que nós fazemos, aí veio o samaritano. E o samaritano dele ninguém esperava. Ninguém esperava nada dele. Dentro do contexto não se espera nada dele, né? E é aquele que faz, é aquele que serve. Então, isso serve para nós também de estímulo. Porque às vezes a gente pensa que para ajudar, para participar, para auxiliar, para compor frente de trabalho dentro da casa, ou fazer qualquer atividade, a gente precisa de título, precisa de muitos recursos. Nós não estamos falando que é de qualquer jeito. Logicamente que nós vamos nos inteirar, nós vamos nos preparar, aí a força de vontade, a humildade, de nós termos um objetivo e nos prepararmos adequadamente para aquilo que nós queremos fazer. Mas então, mostra para a gente que nem sempre aqueles que têm os melhores recursos, que estão melhores preparados
são aqueles que realizam a tarefa. Aliás, se nós pensarmos entre nós, que nós vamos ver que tem muitos amigos, às vezes muitos companheiros com inteligência, uma cultura, um conhecimento muito grande, e que às vezes não se propõe ao trabalho. E às vezes uma pessoa mais simples, com maiores dificuldades, às vezes com dificuldades muito grandes, se propõe ao trabalho. Então, o móvel aqui é o amor ao próximo. Mas é muito interessante que ele vai estabelecer um parâmetro aqui, né? Amar o próximo como a si mesmo. Aí a bola volta de novo para nós. Volta de novo para nós. O quanto é que eu gosto de mim? Porque a gente tem um conceito equivocado de gostar de si, de amor. E também nós vamos ver que não só as pessoas, a literatura, o mundo vai também oferecer um obstáculo. Quando a gente pensa assim, de amor próprio, o amor próprio é negativo, né? Egoísmo, vaidade. A gente fica entre esse amor e esse aspecto exacerbado, exagerado. Porque o egoísmo, esse é negativo. A gente só pensa na gente, só pensamos em nós mesmos. Em primeiro lugar sou eu, segundo sou eu, né? E a vaidade e o orgulho. Então, esses são aspectos que nós, logicamente, dentro do Evangelho, nós vamos trabalhando também. Jesus nos conclamando a humildade, né? Nos conclamando ao amor. Mas é interessante que ele nos leva a pensar. E nós vamos ver que, de acordo com o Evangelho, nós começamos aqui a nossa fala, falando aqui de mundos imperfeitos, e que nós estamos no mundo imperfeito, e imperfeição significa aquilo que ainda não é perfeito, que não está trabalhado, que não está completo, e logicamente nesse aspecto ele é o contrário de felicidade. É o contrário de felicidade. Então, nós seríamos um mundo que ainda é temporal, ainda não é feliz. E nós brincamos nos estudos que Deus nos criou simples e ignorantes. Então, nós tenderíamos a seguir em linha reta, de simples e ignorantes, seguindo para bons espíritos e de bons espíritos para espíritos puros. Nós, e é por isso que somos chamados das ovelhas perdidas de casa de Israel, arranjamos, sob a permissão de Deus, que respeitou o nosso livre-arbítrio, uma outra, um mundo perfeito, que é o mundo de intenção imprópria. Nós vemos que Deus, se Deus é perfeito, na sua sabedoria, na sua bondade, ele não criaria nada imperfeito. Ele não cria ninguém, ele não cria nada imperfeito. A imperfeição foi fruto e produto do uso do nosso livre-arbítrio. A gente foi desenvolveu inteligência, desenvolveu capacidades, sagacidades, e entortamos o nosso pé, né? Então, por isso, do pé torto, pecos, né? De pecado. Então, nós estamos, por isso que nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos aqueles que abandonamos o caminho, que saímos da estrada. E Deus outorgou a Jesus a tarefa de trazer, de reconduzir esse bando de ovelhas que nos encontramos aqui instalados no orbe terrestre, de volta para o caminho. Por isso que ele é o pastor. Ele diz que dois títulos que ele aceita, que é mestre e pastor. Então ele é aquele pastor que vem, que está nos arrebanhando de volta para o caminho, para o carreiro. Então a gente, ele tem todo um projeto desenhado e desenvolvido por ele e os engenheiros celestiais que trabalham a seu comando, né? Ele caminhou durante os tempos em lugares diferentes, espíritos de escola que vieram preparando o orbe para a vinda, preparando para Moisés. Então foi um trabalho muito grande. Depois de Moisés, vem os profetas relembrando a gente tinha esquecido as leis, tinha esquecido, relembrando. O que aconteceu? Continuamos no mesmo caminho. Vem ele em pessoa. Vem ele em pessoa. E o que acontece conosco? Nem com ele, com aquela autoridade, com aquela capacidade de que ele era portador,
tivemos a oportunidade de mudar o nosso caminho. Eu falo tivemos nós, estamos aqui os encarnados e os desencarnados. Nós tivemos muitas oportunidades, reiteradas oportunidades, e nós temos persistido no nosso caminho, persistido no tipo de vida, né? Encarnação após encarnação, vai para a parte espiritual e retorna. Então, nós estamos sendo conclamados a voltar os olhos para dentro de nós. E quando o doutor da lei pergunta a ele qual o maior mandamento, ele está indo lá em Moisés. Ele está indo lá em Moisés, que já nos falava do amor, de amar a Deus, né? E esse amar a Deus é compreender, entender dentro das nossas possibilidades, porque dizem os Espíritos que nós não temos capacidade, não temos sentido para entender Deus, e nem para ver, para conhecer, nós, quando muito, sentimos. Mas nós já sabemos, nós trazemos aqui dentro do DNA, trazemos incrustados em nós, essa célula divina que nos conclama ao retorno. Religião vem do latim religare, quer dizer, nós saímos das mãos dele por ocasião da criação e volveremos a ele quando estivermos na condição de espíritos puros. Então, no momento em que eu começo a pensar em Deus, eu começo a exercitar a humildade. É aí que determinados valores vêm à tona e que Jesus nos explicita. Jesus é um facilitador. Ele não só ensina, ele não só ensinou, mas ele testemunhou. Por isso que ele fala que ele veio dar cumprimento. Ele não veio revogar a lei, ele veio dar cumprimento. Porque ele não só ensinou, mas a postura dele, o comportamento dele, junto às pessoas, junto às autoridades, junto àqueles que, como disse o Evangelho, queriam perder, foi dentro daquela diretriz que está lá contida nos 10 mandamentos e ampliada e aprofundada por Jesus. Pois bem, hoje, né, passados 6 mil anos, nós estamos aqui na doutrina espírita, já com quase 200 anos, nós estamos andando rápido, com uma visão diferente, e por isso falar, o Evangelho segundo a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita fazendo uma leitura do Evangelho, porque em Jesus já houve um avanço. Na doutrina espírita, no tempo previsto, o Consolador, porque o Consolador prometido, né, manda Jesus os Espíritos que nos esclareçam, que nos aprofundem mais, que nos mostrem nitidamente. Então os Espíritos vêm, nós brincamos quando a aula de evangelização, vem desenhar para nós. Então a gente não tem condições, a gente não tem nada para alegar quando voltar aqui para a nossa consciência, nem quando voltarmos para o mundo espiritual, de que a gente não sabia. Que a gente não sabia. Quando a gente aprende, quando a gente sabe, quando a gente descobre, a condição natural é que eu realize, que eu materialize aquele ensinamento, aquele conhecimento. Agora, outro aspecto que Jesus coloca nitidamente para nós. A gente brinca com a balança, porque ao tempo de Jesus, a balança estava com pratos, né, desequilibrados. O prato de cima eram os ricos, eram os poderosos, eram os doutores da lei, eram os reis, né, e os pobres, os servos, os doentes afastados. Jesus vem e inverte o prato da balança. Ele vai falar que bem-aventurados os aflitos, os pobres, os perdidos, e promete a eles o reino dos céus. Ele promete a eles, não, ele promete a nós. É para nós. E ele vem nos mostrar que a conquista do reino dos céus, que a conquista de valores, elas necessitam do nosso trabalho, do nosso esforço, do suor. E essa conquista vem com dor, vem com dificuldades, né? Muitas vezes a gente vai ver, e a doutrina espírita pela reencarnação facilita muito isso para a gente. Porque a gente olha um filho, a gente, a esposa, um cônjuge doente, né, desencarna, e aí você fala, alguém diz assim, não, mas por que só comigo, só na minha família, eu adoeço, acontecem desgraças.
A doutrina nos explica que, por intermédio da reencarnação, nós precisamos passar em posições diferentes, situações diferentes, circunstâncias, para que em cada uma delas nós venhamos a desenvolver as nossas qualidades, as nossas virtudes, e que venhamos, nesse aspecto, não só acertar nossa conta com o passado, mas principalmente adquirir experiências, que são as ferramentas que nos permitem enfrentar as dores e as dificuldades que naturalmente nós vamos encontrar, mas agora com a outra coloração, né? Com uma outra cor. Nós não somos coitados, nós não somos vítimas, nós não somos injustiçados. É a bênção divina que nos procura, nos dando oportunidade de, no enfrentamento dessas dores, dessas dificuldades, que são o remédio, o medicamento para as feridas que nós trazemos na alma, para a cura da tristeza que nós temos conosco. Aliás, diga-se de passagem, o Kardec vai falar que nós temos paixões, nós temos sentimentos que são relativos ao nosso estado evolutivo. No mundo desperceitual, no mundo imperfeito, ele vai falar que nós temos paixões más. Alguns de nós já temos paixões más e paixões boas. Então, as paixões más a tristeza, o ódio, o rancor, e aí vamos deixar só nessa, não vamos botar porque nós conhecemos todas essas. Essas são características. A gente quer saber se é espírito de segunda ordem, se é de terceira. Se temos isso, nós somos. Nós vamos progredindo e só colocando aqui, colocando diretamente. Ele vai falar assim, o Kardec vai falar, eu estou falando diretamente, depois vocês leem lá. A paixão é um sentimento, é um tipo de sentimento. É um tipo de sentimento que ele é desenvolvido pela matéria, pela carne. Diz os Espíritos, quando desprovido do corpo, do lado de lá, fica melhor da gente enxergar as coisas e perceber. Por isso que alguns relatos de Espíritos, quando tem a programação reencarnatória, tem medo, receio. Eles querem, eles sabem e eles querem. Mas eles têm receio porque chegando aqui, a carne nos arrasta. E aí que a vontade, o exercício do livre-arbítrio, a vontade, o desejo de progredir vai nos diferenciar. Então, o espírito de terceira ordem, de segunda ordem, tem paixões. O de terceira ordem, somos nós, paixões más. Alguns de nós já temos algumas paixões, já estamos desenvolvendo paixões boas. Mas o espírito de segunda ordem, o espírito feliz, só tem paixões boas. Se ódio, se tristeza, ódio, rancor são as paixões más, a alegria, o amor e a bondade são as paixões boas que são inerentes aos espíritos de segunda ordem. Quando nós chegamos à condição de espíritos puros, nós deixamos aí o corpo, a matéria, aí nós já não temos mais a paixão, é um sentimento puro. E é alguma coisa que o Kardec nos fala que é indescritível. A gente não sabe nem da nossa situação de terceira ordem, não queria saber de espírito puro, né? Mas eles falam nesse aspecto. Então a gente conhece tudo isso, e isso faculta com que a gente, e o Kardec coloca isso nesse aspecto, que a gente é muito negativo. A gente não só não tem fé e age que é prejudicado, como a gente se entristece. Nós vamos ver figuras que são no livro do Espírito, lá na revista Espírita mesmo. Mas eu não vou puxar dela, vou puxar conhecidas nossas aqui, figuras. Nós vamos ver Chico, Emmanuel, Maria Teresa, Gandhi. Nós vamos ver uma infinidade de espíritos que vieram entre nós com condição diferente, que a gente julga, avalia, porque não pode falar, porque é um espírito de segunda ordem que vem para nós, não só temos os ensinos e o conhecimento, mas Deus, na sua misericórdia, situa entre nós, de tempos em tempos, elementos para que nós venhamos a enxergar aquilo que nós sabemos. Então, esses espíritos tinham doenças, nenhum veio com privilégio, doenças, Emmanuel dormia 1 hora de pé, e nem inclinava muito. O Chico tinha todas as doenças, todos, numa situação difícil. E o que acontece? A doença
a solidão, porque ninguém auxiliava, ninguém os compreendia, ninguém compreende. Essas grandes figuras foram compreendidas a tempo. Mesmo os cientistas, os filósofos, eles foram compreendidos depois do seu tempo, porque eles estavam muito avançados, né, para o tempo, para aquele meio. O que eles vieram para desenvolver, logicamente, eles tinham que estar à frente. Então, mas nunca se julgaram. Eram alegres, né, eram confiantes, e apesar das dores, das dificuldades, dos problemas, trabalhavam. Eles não pensavam nos problemas deles. Eles não pensavam nas doenças deles, nas dificuldades deles. Eles estavam vendo na frente. E é esse ver na frente e acima que é que Jesus nos conclama. Então, eu até anotei aqui, para nós irmos encaminhando para o encerramento. Nessa lição aqui tem uma instrução dos Espíritos, e interessante que essas instruções dos Espíritos são maravilhosas. Isso eu vi lá também na Revista Espírita. Quando tem esses Espíritos, que depois da lição, vocês já viram que tem no Evangelho segundo o Espírito, lá tem as 8 bem-aventuranças, tem todas as bem-aventuranças estão lá. Aí depois, Kardec descreve a sua visão espírita, aquela passagem evangélica. E depois tem a instrução dos Espíritos. Cada espírito, eu já tive a paixão de procurar alguns deles, alguns eu acho, alguns não. Cada espírito daquele ali, ele está falando porque ele vivenciou, ele testemunhou. Quando fala da humildade, aquele espírito passou por circunstâncias, a gente já fez pesquisa. Quando fala de amor e de bondade, está lá. Então, até nisso, né? É um espírito falando daquilo que ele testemunhou, porque eu não posso falar daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não sou. Mas muito interessante. E nessa lição aqui, é Emmanuel, é o espírito lá que descreve é Emmanuel. Então ele fala assim, ele vai falar porque o oposto do amor ao próximo, né? Que é o egoísmo. Essa página de Paris, 1861. Ele fala assim que o egoísmo é a chaga da humanidade e deve desaparecer da Terra, porque ela retarda o progresso moral do homem. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, as suas forças e a sua coragem. É preciso mais coragem para vencer a si próprio do que vencer qualquer um, que vencer os outros. Vencer a nós mesmos é uma tarefa em glória, né? Jesus é o exemplo da caridade. Pilatos do egoísmo. Dentro desse contexto, o Pilatos, governador da Judéia, romano, cheio de privilégios, né? Ele poderia, e ele teria condições, ele poderia ter impedido que Jesus fosse, né? Mas o que acontece? Ele só tinha a perder. Ele era cidadão romano, ele era governador da Judéia, cairia em desgraça. Entre ele e Jesus, aliás, isso aconteceu com Emmanuel, né? Que o Emmanuel está lá no filme há 2000 anos, ele encontrou lá com Jesus e falou, agora, só agora, muito tempo depois, porque os Espíritos não dão data, né? Muito tempo depois. Aí, muito tempo depois, o livro é 2000 anos. Mas vocês já pensaram? Ele disse, mas por que o Emmanuel não aceitou? Agora nós coloquemos nós na situação do Emmanuel. Você é um senador romano, com poder, né? Com aquela, né? E com tudo aquelas regalias, né? Que ele tinha. Ele ia, se ele fosse aceitar Jesus, significaria renunciar a tudo que ele tinha, a vida dele, né? Não só posto, situação, mas a vida dele. Se fôssemos nós, o que nós faríamos? E deixar a família na miséria. O que nós faríamos? Aliás, fica essa passagem, para deixar a família na miséria. Na Revista Espírita tem a passagem de um espírito que saiu daqui para a condição de espírito feliz. Né? Então não está no Evangelho, está na revista Espírita. Veja bem, o espírito estava nas últimas encarnações dele. Ele nasceu numa família muito pobre, ele paupérrimo, doente. Aí ele foi preso
porque injustamente. Os filhos deles, desprovidos de recursos, tiveram, né, uma educação e eram muito pobres. O filho foi criminoso, foi preso, mataram, o outro não mataram por não ter feito. A mulher prostituída, a filha foi levada. Eu estou falando assim, sinteticamente, mas é uma desgraça total. Eu estou lendo assim e eu não estou entendendo aqui, né? A primeira coisa, eu não estou entendendo. E aí, ele desencarna. Chega no plano espiritual e ele é evocado, né? O Kardec consultando, evocando os espíritos, ou o espírito que era indicado a ele vem colocar. E ele falou da situação dele. Aí ele falando que ele experienciou, foi uma oportunidade dele experienciar, dele testemunhar a confiança em Deus e na misericórdia divina. E ele já estava não fazia mais parte desse mundo. Então a gente tem coisas que não só, eu estou falando do oposto do Emmanuel, que, né, ele está falando aqui a diferença. Tem um outro aspecto. Então, o Pôncio Pilatos aqui não abriu mão. Então Jesus é o exemplo da caridade e o Pôncio Pilatos do egoísmo. O Espiritismo é a voz. O Espiritismo é a voz, os apóstolos da nova, vós apóstolos da nova fé, é que os espíritos superiores esclarecem a quem, a nós, incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal. Ele está nos convocando. O Espiritismo, ele fala do Espiritismo de uma forma geral e especificamente a cada um de nós. E como é que nós vamos extirpar? Começa em nós, né? Nós somos em nós. Aí ele fala assim, é o dever de extirpar o mal, para que a Terra possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E então nós encerramos por aqui lembrando de Lucas 2,14. Glória a Deus nos céus e na terra paz aos homens de boa vontade. Essa é a passagem de natividade, onde os anjos vêm, um exército de anjos junto a pastores, comunicar a vida de Jesus. Então, Jesus lá está falando, você vai estudar, é a glória, é a majestade de Deus manifestando-se no orbe por intermédio de Jesus. Né? E lá fala assim, paz na terra aos homens de boa vontade. O que é a boa vontade? A boa vontade, vamos ver na doutrina espírita falando, são o homem de bem e o verdadeiro espírito. Na medida em que eu, independente das circunstâncias, das situações que eu vivo, eu enfrente a vida dentro daquele contexto do homem de bem e do verdadeiro espírito, eu vou estar pacificado. Não é a dor, não é a dificuldade que tem o condão, o que deveria ter o condão, de tirar a nossa paz, de tirar a nossa tranquilidade. Então, marca ali, ele vem, né? Então ele vai falar lá que a glória de Deus, que está nessa altura, manifestando-se na terra por intermédio de Jesus. Então, e é Jesus vindo aí, nos conclamando, nos buscando. E nós estamos chegando na época do Natal, e é uma época que a gente avança um pouquinho o nosso olhar e o nosso sentimento. A gente começa, pelo menos pelos parentes, pelo menos pelos amigos, às vezes a gente consegue até extrapolar essa linha, mas é uma oportunidade de nós lembrarmos desse amor ao próximo, de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos e que seja um Feliz Natal a todos, que seja esse ano que termina e o ano que começa, oportunidade de nós revivermos, de nos revitalizarmos, né? Então, muito obrigado, fiquem com Deus.